porque eu comecei uma conversa com o Zé Roberto, enquanto editor, né, sobre o livro digital, os e-books, né, e perguntei a ele, isso numa conversa informal, né, como que age em matéria de mercado, porque eu vejo, como também professora, que a demanda dos e-books é muito grande e que existe um distanciamento da biblioteca papel, e uma aproximação enorme do livro de forma digital. Então, eu perguntei isso a ele e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da literatura dessa forma, se existe uma demanda dos autores em trabalhar também com formato digital. Existe uma particularidade, porque o Zé Roberto já falou aqui que ele trabalha com a produção acadêmica, mas eu queria saber disso, e é uma pena que o Jefferson não está mais conosco, que eu queria saber sobre o literário. Talvez a gente possa perguntar para o Paulo Scott, se a internet permitir. Olha, eu vou contar então a partir da experiência da editora, assim, então, né? Mas também, falando em termos gerais de mercado editorial, né? A verdade é que o e-book ainda não vingou, né? Em termos de mercado mesmo, né? O e-book tem, acho que, duas perspectivas aí, né? Em termos de divulgação, em termos para o autor, é uma coisa que funciona muito, né? Ele realmente ele facilita essa questão de estar na rede, né? E de disponibilizar um conteúdo que pode ser encontrado com muita facilidade, né? Isso realmente, para o autor, é uma coisa fantástica, tanto aí, em termos de literatura mesmo, né? Como também em termos acadêmicos, bom, nas diversas finalidades aí da publicação, né? Agora, em termos editoriais, é uma coisa ainda muito complicada, né? É uma coisa que seria se pensar, ainda acho que não se encontrou ainda, né? Por exemplo, a experiência da Ana Blume, a gente colocou 4 e-books, já faz uns 5, 6 anos, né? Na Amazon, né? 4 livros que têm uma boa saída enquanto impresso e tal, e os resultados são pífios mesmo, sabe? São muito, muito pequenos em termos do que a Amazon nos repassa, de vendas, de retornos e tal. De outro lado, o que eu vejo aqui os livros circulam como cópias legais, etc e tal, né? Se difundiram de uma maneira extraordinária mesmo. Acho que tem aí, funcionou também essa questão da publicação, né? Mas em termos do negócio, é que tá, né? Se a gente pensar só no aspecto do negócio da venda, né? Do retorno comercial, é uma coisa muito, muito complicada mesmo. Mas acho que tem todo um entorno, né? Que pode ser pensado também, tá? Em termos de divulgação, né? E de atrair para o impresso. Acho que o e-book e as mídias digitais acabam puxando também para o impresso, né? A gente teve, a semana passada, na Festa do Livro da USP, né, que é um evento de... Todas as editoras se reúnem, né, uma vez por ano, no fim do ano, o secretário ali na Poli, não lembro se é de São Paulo, e é uma coisa que está achando 18ª edição, e tem se tornado um grande evento assim, de venda, né, uma coisa muito grande, né? E lá se vê o impresso, né? E é impressionante que a gente percebe lá que há uma demanda, né? Em diversas faixas etárias, não só na questão do pessoal mais velho, assim, e tal, em outras gerações, mas também no pessoal mais jovem, assim, então, né? Claro que aí é um perfil acadêmico, assim, então, tem um perfil mais específico de leitor, assim, tal, né? Mas a verdade é que a rigor mesmo, eu lembro que no começo a Câmara Brasileira fazia muitos encontros sobre o e-book, né? O negócio do e-book, muita gente fora falar, tal, né? Mas a verdade é que não se encontrou um caminho ainda para o negócio dos e-books e tal. O que é interessante de outro lado, né? Porque significa que a coisa pode circular, pode ser mais subversiva, né? Pode ser mais transformadora, né? Você não precisa seguir aí um roteirinho de mercado, né? De venda e retorno, etc. Né? E se o seu autor te coloca a possibilidade, por exemplo, de disponibilizar o texto dele na internet, por exemplo, você vende o livro, mas ele te fala, não, mas eu gostaria também de socializar um pouco esse livro e gostaria que as pessoas pudessem dar download. Qual que é a posição do mercado em relação a isso? Então,
uma situação que tem que ser estudada caso a caso, né? Na verdade, tem situações, acho que assim, a editora Contradição tem 23 anos, tem muitos títulos que eu acho que não tem uma saída, e que se a gente não colocou, né? Na verdade, não há uma política oficial da Anablum de disponibilização, mas a gente sabe que tem muita cópia ilegal circulando, não sei o que tal, a gente deixa circular mesmo, porque acho que essas obras mais antigas realmente tem sentido circular dessa forma, então, né? Assim como tem outras, você pode às vezes assim, disponibilizar no impresso uma parte do conteúdo, né? E deixar depois umas informações adjacentes, não sei o que tal, ou complementares disponíveis, não sei o que tal, né? Mas a gente estuda, às vezes, a gente também não chegou a definir isso, mas a gente está estudando exatamente de fazer uma edição livre, né, disponibilizar um PDF, não sei o que tal, né, da publicação, né, e ter a publicação impressa para vender. Né. A gente tem uma parceria com a Universidade de Coimbra, né, há muitos anos, já falamos uns 5, 6 anos, e lá, a gente publica lá os clássicos de Itália, né, que são traduções de autores clássicos do grego e do latim, né, e que a Universidade de Coimbra disponibiliza no site gratuitamente, você pode baixar lá o PDF. Né, e nós imprimimos os livros, chamamos de edições impressas, edições pequenas, são 200, 300 exemplares, e tal, né, mas eles têm uma demanda muito grande. Né, embora seja disponível gratuitamente, as pessoas nos procuram, as livrarias nos procuram também, tal, né, para vender os livros, elas querem, os distribuidores pedem também, tal, né? Claro, nos eventos acadêmicos também funciona assim, tal, né? Então, acho que assim, é uma coisa, tem essa questão das mídias, na verdade não há uma sobreposição, né? É uma questão de um acomodamento, né, e uma finalidade, tanto em termos de demanda de leitor, né, quanto de demanda de conteúdo, né, e da cena, né, onde está sendo publicado aquilo, né? Isso, depende de quem se dirige, como aquilo vai dialogar, né, com o leitor e com aquela cena onde a obra vai se ser inserida. Eu quero aproveitar aqui que eu estou de coordenador e fazer mais uma última pergunta antes de passar. O Paulo Scott está conectado? Tá. Paulo, você está me ouvindo? Paulo. Olá. Olá. Eu tenho uma pergunta para você. Não é nem uma pergunta, né? É uma solicitação, porque esse é um GT de Cinema e Literatura e eu gostaria de aproveitar e te pedir para dar o seu depoimento dessa outra leitura do seu romance, que é um filme. Desculpa, pode perguntar de novo? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu livro de contos, né, e que deu origem a um longa, ou não deu origem, mas possibilitou uma releitura para o cinema, e eu gostaria que você falasse sobre o processo. Francamente, eu não sei quem fez o roteiro, se foi você ou se foi outra pessoa. Eu gostaria que você falasse sobre isso, rapidamente. Então, minha cara, na verdade, esse processo foi a primeira experiência que eu tive com esse tipo de chance de adaptação de um trabalho meu para, enfim, outra linguagem, e eu aprendi muito com esse processo porque, de fato, eu fui convidado a participar da roteirização e entrei no segundo tratamento que eu comecei a participar, e é muito fascinante, foi muito impactante também esse confronto de uma outra leitura, porque o Gustavo Spolidoro, ele subverteu bastante as narrativas, ele pegou, na verdade ele se baseou muito nas personagens, ele escolheu algumas personagens e a partir das personagens e das tragédias dessas personagens ele monta uma espécie de desfile de personagens para organizar muito num esquema de novela, talvez,
um retrato do que seria essa Porto Alegre distópica que eu proponho, e ele verticaliza essa experiência. Eu te confesso que eu acabei pedindo para ficar fora do processo de roteirização, porque aquilo estava me incomodando um pouco, e na verdade eu só fiquei em paz com um filme, que na verdade é um filme maravilhoso, na sexta vez que eu assisti, que foi num debate lá no Centro Cultural Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro, quase 2 anos depois, e foi quando eu assisti o livro e eu percebi que realmente era um grande filme e que o Gustavo Spolidoro tinha mesmo que subverter, porque era o trabalho dele, é uma criação dele. Então essa ideia de você pegar elementos de outro trabalho, incorporar no seu, eu acho muito inevitável quando tem esse tipo de coisa. Na minha experiência como roteirista, que tenho feito alguma coisa assim, eu aposto muito nessa subversão, sabe? Essa foi a lição que eu tirei dessa experiência. Eu não sei se você acompanhou, mas a questão da autoria veio diversas vezes aqui na mesa hoje, e eu não sei se você acompanhou isso. Então, você falaria desse lugar de autor. Você falou primeiro de um incômodo, que você precisou de seis vezes até que o filme fosse palatável. Então teve uma certa dor, uma certa dificuldade até aceitar essa subversão, ou isso ficou claro desde o começo de um trabalho independente do seu e que comunicava com o seu? Claro que eu falo muito da questão mais quase do plano afetivo, né, do relacionamento assim que você tem com o que você produziu. Acho que, enfim, isso foi há tanto tempo atrás, já há mais de 10 anos, e hoje eu me relaciono de uma forma mais tranquila com esse processo todo. Mas eu digo que na sexta vez foi quando realmente, de uma forma integral, eu me acomodei, assim, de uma forma mais madura para me relacionar com o resultado desse trabalho. Hoje já não sofro como eu sofri lá naquele começo. Ok, obrigada. Eu te peço para ficar aí por mais um momento, porque outras pessoas vão colocar questões. Parece que o Mike, eu não sei se é para você, é para ele? Tá, ele quer fazer um comentário, eu vou passar. Ok. Eu vou fazer só um comentário em relação ao filme, né, Ainda Orangotangos, que é um filme bastante interessante porque faz justamente o diálogo, não só com a literatura, né, nessa recriação, mas ela faz todo um diálogo com o teatro, com uma coreografia, porque é um grande plano de sequência, né? Eu não sei se é um verdadeiro plano de sequência, se é um falso plano de sequência. Aí eu não sei como é que foi feito, mas ele passa essa impressão. Então tem uma coreografia da câmera que segue os personagens e que dialoga muito com essa estrutura, tanto teatral como coreográfica, né? Então trabalha bem nessa zona da transcodificação, desse diálogo, dessa transmutação. Legal. A mesa quer colocar mais alguma coisa? Pessoal, quem quer começar uma discussão, continuar? Patrícia, você não quer fazer aqui, só para o Paulo poder escutar? Eu não estou conseguindo escutar vocês direito. Você tá escutando? Agora sim, porque eu acho que tem que falar mais perto do microfone, porque o som, o eco ambiente aí está muito forte, eu não consigo escutar. Perfeito. 20% que vocês falam. A Patrícia Moran vem colocar uma questão. Bom, parabéns para a mesa pelas apresentações. Queria propor uma discussão, uma coisa que a gente celebra muito
né? Acho que o modernismo trouxe a celebração do novo, né? O novo, e a gente até hoje continua numa certa celebração. Então, eu até estava falando com o Roberto também sobre editoras. Poxa, se por um lado é uma maravilha a gente poder baixar os PDFs, está tudo bastante mais acessível, por outro lado, você tem uma pauperização das editoras. A gente precisa das editoras para os livros serem distribuídos. A gente precisa para os livros chegarem até as pessoas e para sair dos guetos. Porque é fácil a gente pensar. Então é uma pena o Jefferson ter saído, porque ele que trouxe essa questão e... Bom, mas o que a gente percebe, então, se você fazer um lançamento, se você não tem uma distribuição, o que acontece é que você fica falando para os mesmos. Eu sinto que a gente tem um problema contemporaneamente, que é esse, que é essa fala que você não trocar com o diferente, não encontrar com o outro. A alteridade ela não existe. Você tem uma série de vozes emergindo, mas a riqueza está na troca. E, a meu ver, você perguntava que tinha que repensar o papel de uma editora. E, a meu ver, é cada vez mais fundamental ele fazer chegar de uma outra maneira, porque senão a gente fica no nosso grupo. E aí, uma provocação para você, Fernando, quando você fala do Uber, por exemplo, para mim o Uber é uma questão que eu acho que ela vai numa mesma direção de algumas ações que são de pauperização, porque alguns momentos em São Paulo está com tal preço e ela é tão, digamos assim, perversa com o motorista, a taxa que cobra. Eu não vou defender motorista, acho que existem motoristas complicados, as ações dele foram complicadas, estavam em algum momento muito alto mesmo, mas é importante para pressionar, a meu ver. Não sei se vai continuar, em diversos países já está declinando, porque as pessoas, sabe, você não consegue aquilo que você ganha, se manter e manter o carro e continuar oferecendo um serviço de qualidade. Então, os modelos têm que mudar, com certeza, não dá para consumir tanto, a gente está no momento de repensar o capitalismo e a natureza não estão dando conta. Mas tomar cuidado para não matar algumas instâncias, algumas situações que elas só conseguem viver assim. Eu acho que a gente está no impasse, eu não tenho respostas. Eu estou colocando como questão, entendeu? Porque realmente, se supor que para você andar de táxi tem que pagar aquela fortuna, ou então, será que a gente precisa de táxi, não é um transporte público, e aí se coloca... Conclusão, tem uma série de questões envolvidas e eu sou a favor. Eu não acho que a gente tem que pagar o mais caro, mas como a gente faz para manter algumas instâncias e não acabar com elas, entendeu? Algo que é necessário, que é a distribuição. Se falar da Amazon, ok, mas a Amazon ela vai te dar aquele material que você quer. Não existe, se elimina alguns acasos, tá? Se você, pela internet, que tem um tipo de encontro com essa feira, né? A feira lá da USP, que é um espetáculo, né? Sai todo mundo, gente, parecendo, é uma loucura as sacolas. Então, bom, posso começar aqui? Responder essa provocação? Então, eu entendo, é delicado mesmo, assim, né? Mas ele tem, sei lá, com a digitalização, né? E consequentemente com a pirataria, né? Com o fim da mídia física, né? É complicado, assim, né? Como é que você lida com isso? E a pirataria está tocando um foda-se, né, pro autor, de alguma maneira. E aí a gente entra nessa questão de onde está o autor, né, e ele não está nem aí se você, enquanto autor, quer que sua obra seja, né, compartilhada. Ela vai ser compartilhada. Então é difícil, né. Então, com relação a diversas, digamos assim, meios da indústria que também sofreram esse processo de pauperização, a gente tem a música, né, uma indústria enorme consolidada, de certa forma ela é massacrada e tem que se adaptar e encontrar outros caminhos, né? Aí acho que a questão que eu falei do Uber, às vezes a gente fica numa posição de espera acontecer, né? O pior para poder acordar e se agitar e se mover, né? Então a indústria fonográfica ela sofre, a indústria de software sofre também, né, com isso. Então, e aí tem, por exemplo, vários exemplos de programas, de softwares, de empresas que lidam com isso, assim como você falou, né, lida com a pirataria mesmo, né, fala, não, vamos aceitar a pirataria até para se fazer presente nesse mercado e até ser visível diante de outras grandes marcas, assim, né, ou de outras grandes empresas.
Então tem essa questão da colocação, né? Oi? É sério. É muito sério, assim, e aí a questão do Uber, sim, né? De fato, é uma concorrência de certa maneira desleal, e o próprio né, uberista, né, o próprio motorista, ele vai sofrer com isso, né? Porque vai ter uma série de digamos, né, de regalias, digamos assim, né, com relação a taxas e, enfim, ela vai receber muito menos, né? E isso vai para a questão do livro também, né, dos e-books. A própria Amazon, né, acho que ela dá uma virada, começa a se repensar também, porque a gente tem esse modelo de Spotify, Deezer, né? A gente acessa, tem canais, né, meio alternativos, assim, não oficiais, onde você pega os PDFs, aí você paga, às vezes você paga por um canal pirata, você paga por um canal pirata para baixar os DVDs, assim, né? Então você está pagando para um cara que, sabe, não vai distribuir isso para os autores, né? Então, exatamente, então é muito delicado. E aí a Amazon agora também, não sei se faz muito tempo, ela está com essa lógica de uma espécie de aluguel, né, de pagamento mensal para você ter acesso a uma biblioteca ampliada. Então, assim, é difícil, você se coloca em xeque e ao mesmo tempo você tem que, né, encontrar caminhos outros, né? Muito. A gente vai falar sobre isso hoje, mas eu acho que a questão é quais os caminhos, porque isso é inevitável. Essas transformações são inevitáveis. Não tem como impedir, né? Quantas pessoas aqui têm CDs dentro de casa? A gente guarda alguns, mas a gente passou por um outro momento. As músicas hoje, né, tem que pensar, as pessoas de 18 anos, elas não vão comprar CDs. Né? A música chega de outra forma. Então, acho que tem que ter uma readaptação aí. Quem gostaria? Então, eu fiquei bastante instigada com as questões colocadas pela mesa, achei muito legal tudo. Agora, eu pensei mais na questão do livro eletrônico, do e-book. Você acha também, não sei, uma opinião assim, gostaria de ouvir de você, José Roberto, né, seu nome. Eu penso também que é o seguinte, talvez o fracasso do e-book seja porque os autores se prendem muito ainda ao modelo do papel, né? Não exploram todas as oportunidades que um PDF bem feito poderia lhe dar. Um e-book realmente a gente não vê muito. O e-book, no entendimento compreendido como eletrônico, explorando todo o eletrônico que ele poderia explorar. Então é claro que está fadado ao fracasso. Porque a pessoa vai comprar um livro que não tem a palpabilidade que é um barato do livro e também não explora a inapalpabilidade que ele tem, né? Que poderia ser explorada de tantas maneiras. Né? Eu acho que existe essa questão técnica mesmo de adaptação, né, para o EPUB, né, o EPUB que é a linguagem, né, e aí você faz a torna realmente muito mais agradável, assim, interessante. Né. Eu acho que tem uma questão que até que se colocar aqui, que seria interessante, que é a questão da consagração da informação. Sabe? Eu acho que o impresso, ele consagra mais a informação como uma informação... tudo ranço, mas ainda como uma informação, sei lá, relevante, socialmente relevante, não sei o que. E o e-book ainda não tem essa aula, ainda não tem ainda não conseguiu atingir esse... Exatamente. Acho que tem esse aspecto, assim, tá, né? E é verdade que a questão do e-book, essa questão do PDF, é um facilitador mesmo, né? O PDF já é o pré-print, né? Ele é depois da pré-impressão, ele já está pronto, você disponibiliza, muito mais fácil, tá, né? Mas realmente perde todo o encanto, tá? Mas acho que passa por um pouco para essa questão do suporte, a visibilidade, suporte de consagração da informação ali veiculada, né? Eu creio, assim. E assim, o simples que tem no que já mostra uma potência também, né? Porque, por exemplo, você pega um e-book, você vai ler Deleuze lá e aquelas palavras muito doidas, assim, você clica lá, né?
de Ferrance, não sei o que, e você clica lá e você tem o seu dicionário lá, né? Você está lendo de 50%, quanto tempo você vai demorar para terminar a sua leitura, você não vai terminar nunca, né? Então, assinala com uma potência, sabe? Eu acho. Mas eu também queria dizer uma coisa, né? Pensando na questão do e-book, que facilitou muito para o autor, né? Como você mesmo disse, né, José Roberto? De fato, ninguém tira o prazer, né, de você ter um livro seu, que você publicou com o seu conteúdo ali já disponível para todo mundo baixar, é muito legal. A ponto da Amazon, uma vez eu vi que um amigo me deu o link, né, para eu publicar aquele livro que eu mostrei aqui ontem na Amazon, e eu comecei a fazer aquele caminho lá que o link me mostrou. Só que lá pelas pessoas achei aquilo uma chatice tão grande, falei, gente, para que eu estou fazendo aqui, perdendo meu tempo nessa chatice? Para ganhar talvez ganhar alguns royalties, Falei besteira, melhor eu deixar ele livre lá para baixar o PDF. Acho que tão pequeno. A gente nunca sabe se a ideia não é mais essa. Aproveitar aqui o retorno do Jefferson, né, que eu queria relançar a questão da autoria. Você falou de copyright não restritivo, né, e a gente conversava rapidamente, conversa de cafezinho, né, ali no coffee break, e com a Regina e a Patrícia, que são historiadoras de base, né, a gente pensou essa questão da literatura e do autor da literatura, quando termina o latim e a gente começa as línguas românicas a se constituir, a gente começa pela tradução, e quando eu traduzo, eu aumento, quando eu traduzo, eu incluo, até a gente ter os livros que são a várias mãos, quer dizer, você não tem essa ideia de é minha autoria, e romances como Lenon de la Rosa, que são vários autores ao longo de vários anos, e aí você trouxe isso, essa subversão. Eu queria que você falasse como autor, né, como que você vê isso de possibilitar, primeiro, que a sua obra circule de uma forma mais socializada, e como que um autor, né, hoje, contemporâneo, como que ele veria uma escrita, vamos chamar de escrita compartilhada, socializada. Bom, eu tento fazer com que aquilo que eu escrevo seja lido por mais gente do que, enfim, trancar num copyright normal, né? Quando tu consegue disponibilizar o que tu faz com mais velocidade, né, a tendência é que mais pessoas leiam o que tu escreveu, né? Então, existem 3 fontes de entrada para um autor. O copyright restritivo ligado à indústria editorial tradicional. 1% dos escritores brasileiros estão nessa faixa, copyright restritivo. Embora eu tenha 20 e poucos livros publicados, várias editoras com as quais eu trabalho, elas não tocam copyrights não restritivos. Então eu tenho copyright restritivo com ela. As que tocam, que eu sempre tento fazer com que isso aconteça, né, eu uso uma licença que me interessa. Qual é a licença que me interessa? A cópia em qualquer suporte, claro, né? E isso faz com que a segunda coisa, tem 3 fontes de entrada para o autor. Primeiro, copyright restritivo. Segundo, subvenção pública. Eu sou militante da subvenção pública. Tem que ter dinheiro para a cultura. Tem que ter subvenção pública da atividade da cultura e da literatura, né? Então é o aumento de fundos de apoio, é o aumento inclusive por causa da debacle da indústria cultural tradicional, o autor no Brasil, e não só o autor, o artista em geral, está saindo do copyright restritivo para a subvenção pública. A gente não tinha notícia de grandes músicos da MPB utilizando o Lei Rouanet, por exemplo. Por quê?
Isso é uma saída do copyright restritivo, que a indústria cultural tradicional ruiu, né? E a subvenção pública de modo indireto ou direto, ou é fundo ou é isenção fiscal, mas é subvenção pública, né? Ela financia boa parte da produção cultural no país. Então, primeiro, copyright restritivo tradicional. Isso é 0, alguma coisa. Segundo, subvenção pública. A tendência é ser cada vez menor no momento. E o terceiro, então, é o chamado efeito de ser conhecido. O efeito de ser conhecido, como é que eu faço para ser conhecido? Como é que um autor faz para ser conhecido? Como é que um autor de periferia faz para ser conhecido? Como é que um autor de qualquer outro lugar que não seja um artista instituído? Artista instituído ou um intelectual, enfim, bem estabelecido, que seja. Qualquer um que está no debate cultural. Ele precisa ser conhecido. Então, o copyright não restritivo, ele é extremamente importante para que as pessoas conheçam aquilo que tu está fazendo. Quanto menos tu trancar, melhor é. Eu conheço um monte de autores que não, eu vou ganhar dinheiro com isso algum dia, né? Primeiro que isso é uma ilusão. Segundo que hoje em dia a desobediência é total. Qualquer pessoa pode pegar um celular e fotografar todo um livro. Isso é um absurdo. Então, do ponto de vista, aliás, o que é absurdo é o contrário, é a obediência. Como é que as pessoas não copiam? Por que as pessoas não copiam? Sendo que tem na mão uma tecnologia suficiente para fazer qualquer coisa. Então é meio uma questão de estratégia de colocação mesmo do trabalho. Vários autores fazem uma guerra contra o copyright não restritivo porque acham que isso o deslegitima. Mas, mais uma vez, a questão é de legitimação. Legitimação do Estado, do mercado, da sociedade civil ou do comum. Legitimações, são legitimações. Nós estamos hoje num momento de revisão das legitimações. Quem é que legitima? Claro, nós temos que ter editoras super bacanas, importantes, que legitimem. Sim, nós temos que ter sistemas que legitimem, etc. Mas nós temos que ter também, né, uma discussão sobre legitimação. Não é só porque o cara tem um copyright que ele é um escritor, e o cara que não tem um copyright não é um escritor, né? Então eu acho essa questão da legitimação e do copyright bem importante, porque agora eu não acho que decorra disso uma discussão sobre autoria, simplesmente sobre a dissolução do autor. Eu não acho. Eu acho que é uma questão de estratégia de posicionamento da produção intelectual e artística, independentemente de haver grupos que façam outro tipo de relação com a sua autoria e que dissolvem a sua autoria numa coletividade. Mas isso é outra coisa, né? Mas a questão acho que é só de estratégia mesmo. O Paulo Scott falou agora há pouco, você estava fora, do livro dele que foi base para um filme. Então ele falou da dificuldade, né? Estamos ouvindo, que foi até que ele assistiu o filme 6 vezes e até aceitar o filme com a autoria do filme, o filme é o filme, o romance, os contos são os contos, enfim. Partindo disso que eu queria que você falasse. Bom, aí também, aí é outra coisa. Aí, o que é isso? O trabalho do escritor tem uma solidão, tem uma expressão simbólica, tem um trabalho com a linguagem, que a literatura e o embate com a linguagem exige. Quando isso é transportado para outro tipo de suporte, bom, tem outras linguagens e outros desafios. Também esse transporte, ele tem lá suas consequências, né? Tem as suas... a foto de uma coisa, por exemplo, ou um filme, uma imagem, ela pode ser, né, totalmente diferente daquilo que foi produzido com as palavras na sua precariedade. Aliás, essa precariedade altamente produtiva que existe na literatura. São 25 símbolos com os quais eu tenho que fazer tudo. 25 símbolos, eu tenho que fazer todos os sons, as imagens, etc. e tal, tudo é precariedade. E essa precariedade é a grande vantagem da literatura, porque essa precariedade ela é exatamente a porosidade que o texto nos permite. Eu estou absolutamente dentro e fazendo tudo acontecer, criando as imagens. Imaginar significa criar imagens. Então, essa criação das imagens que o leitor faz por dentro do texto, por causa da precariedade dessa tecnologia, a
A escrita é uma tecnologia precária nesse sentido, porque ela não faz toda a exatidão da imagem, por exemplo, de outras tecnologias, mas ao mesmo tempo ela permite ela tem uma potência de criação na própria leitura, né? E eu acho que quando se faz, por exemplo, esse tipo de tradução, digamos, para outros suportes, às vezes ganha. Tem umas coisas que tem vários textos que ganham muito nessa, né? E outros perdem. Quais são os que ganham, no meu entendimento? Ganham aqueles textos mais realistas, cujo foco não é a linguagem, mas a história. Perdem aqueles textos cujo foco é a linguagem e não a história, né? A pantera do sensualismo, por exemplo, como diria Ortega y Gasset, dialogando um pouco com o que tu falou, a coisa do sensualismo, da imagem, daquela imagem, às vezes é algo que está ao contrário da intenção de um trabalho de linguagem, muito menos focado na ação, ou muito menos focado na história, né, e sim no próprio tratamento da linguagem. Quem mais? Bom dia, eu sou Arthur, eu queria parabenizar a mesa pelas falas, eu achei muito importantes, assim, bastante pertinentes para a discussão. Eu queria fazer um comentário reflexivo geral, assim, eu queria direcionar ao Mike, se ele pudesse comentar acerca disso. Eu fiquei pensando sobre isso que você falou sobre a estética sensual enfim, da imagem, do audiovisual e no filme. Eu fiquei pensando acerca dessa tela como um fragmento de memória, assim, como onde a gente está inserido no momento de seleção dessas imagens, assim, a gente escolhe o que vai passando nessa tela, porque a gente compõe essa tela e como isso, esses determinados suportes, eles permitem mais ou menos esse processo de seleção dessas imagens, ou seja, esse processo de seleção dessas memórias que a gente vai tendo, que a gente vai realizando e desrealizando ao mesmo tempo, né? Fazendo e desfazendo. E esse suporte enquanto um processo de montagem, de adaptação e recriação, né? Ele está sempre sendo adaptado, sendo perdido, sendo recriado. Eu fiquei pensando também acerca dessa fugacidade dessa tela como uma pulsão de destruição do conteúdo, assim, daquele fragmento de imagem, aquele fragmento de lembrança, e depois ele se perde, talvez se perde por definitivo, dependendo do suporte que a gente está manuseando e está sendo submetido a ele. Eu acho que eu fiquei pensando, talvez aí sim seria essa questão dessa estética sensual, assim, dessa sensualidade, porque enfim, nesse momento eu tentei pensar por uma leitura que me afetou recentemente acerca disso, que é uma leitura um texto do Derrida, uma aula de arquivo, acerca dessa questão do arquivo, da memória, dos fragmentos, e eu fiquei pensando, e tem uma parte que ele comenta sobre a beleza do belo, assim, enquanto um simulacro erótico. E aí, a partir disso, eu fiquei pensando esse hiperrealismo da imagem, como essa beleza desse belo, aquilo que de fato é um simulacro, porque é mais real do que de fato a gente está vendo, e ele posto dessa forma porque ele está mantido um disfarce, uma maquiagem, uma pintura em cima dessa cor erótica baseada numa relação de crença, que você comentou, dessa credibilidade que a gente dá a essa imagem, em contraposição ou não em contraposição, ao mesmo tempo que a gente coloca essa credibilidade ligada a essa curiosidade desse processo, né? Dessa desconfiança de como essa imagem é feita, etc. Eu acho que talvez nesse interstício cabe bastante dessa estética sensual a partir desse simulacro erótico causado por essa dubiedade, dessas belas impressões, dessas belas imagens, ou seja, dessas imagens hiperreais. E aí eu fiquei pensando nisso, enfim, no âmbito do cinema. Teve, no debate que a gente fez lá na aula pública com o Pablo, a gente comentou do novo filme do Senhor dos Anéis,
que é um filme que tem um hiperrealismo absurdo. Esse novo filme do Ang Lee, que é uma caminhada... O nome do filme é Uma Longa Caminhada de Belly Lin, que é um filme que tem um processo de composição dessas imagens por 120 fotogramas. Acabou? Ah, tá, não, na verdade, tá. 120 fotogramas por segundo, então, assim, como essa estética, assim, não é basicamente uma pergunta, é mais um comentário reflexivo, porque eu não consegui formular uma pergunta em cima disso também. Eu só queria que você me ajudasse a pensar essas questões a partir desse processo, desse audiovisual extremamente hiperrealista e de como isso causa simulacros em relação a essas imagens, em cima dessas destruições de memórias e recriação de outras. A questão essa questão da estética sensual, né, ela parece mais evidente nessas imagens hiperreais, nessa provocação do belo, né, desse real mais do que real, me parece mais evidente, mas eu acho que ultrapassa um pouco isso. Eu acho que um filme como Os Fragmentos de Tracy, por exemplo, é um filme que trabalha com essa estética sensual no sentido de arrebatamento, de deslocamento da percepção habitual que se dá numa relação muito efêmera, numa relação de pulsão, numa relação que vai, te fascina e já é sobreposta por outra, e já é encavalada por outra e assim por diante. Então, essa ideia do sensualismo teria mais relação com essa provocação da pulsão, do efêmero, da batida, né? da pulsação. Não necessariamente. Eu acho que envolve a questão do erótico também, mas vai um pouco além dele, né? Um pouco a relação de uma fascinação e de uma fascinação que vai se sobrepondo a outra fascinação e que se estabelece num encavalamento de sensações, né? E que podem ou não ter várias camadas ou pode ficar somente na superfície. Então, tem várias leituras para isso. A resposta não seria a estética sensual como uma proposição autoral. Ela pode ser usada também absolutamente de uma forma vazia, né? Simplesmente a profundidade de superfície sem essa proposição autoral, essa proposição reflexiva. Alguém mais? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Isso que eu ia falar, se você não queria perguntar para o Jefferson, né? O Paulo precisou sair. O download que você paga por música, é gênio, você vai lá e paga por música e mantém. Como a gente mantém algumas instituições, elas podem ter um lado perverso, e aí a gente sai do maniqueísmo, não é ruim, não é bom, entendeu? E tem alguns problemas, é hora de aprimorar, a gente vai ter a oportunidade de aprimorar essa situação da distribuidora, que é da editora com distribuição, né, que faz chegar o seu trabalho, o seu produto, né, que é um trabalho e um produto, a um público muito maior, que circule. Se não, eu estava até comentando, o Zé Roberto lembrou, a Feira da Luz, é uma loucura, o função que é. Era um dia, agora está 3 dias, 4, né?
delas. Mas tem uma situação de sociabilidade que a gente está vivendo. O encontro com um livro, com um lançamento, tem essa situação de sociabilidade, entendeu? Que Claro. a sociabilidade está se enganjando, certamente, entendeu? Mas como a gente lida com certos lugares, sabe? Que ainda tem valor. Senão está tudo complicado, está muito velho. Sim. Bom, eu não sei se eu tenho como contribuir. Primeiro que eu concordo plenamente com tudo que falou. Não, mas eu não discordo porque é uma coisa... Mas é que assim, a gente precisava analisar isso em termos de economia do livro. O que aconteceu com o Brasil nos últimos anos, do ponto de vista da distribuição do livro, por que as livrarias fecharam? Por que houve uma concentração das compras do livro didático, do Ministério da Educação, que foi super importante para o livro didático. Começou a distribuir, o próprio livro didático começou a ser distribuído pelo Ministério da Educação. Isso fez com que toda a cadeia de livrarias que existia no Brasil inteiro, que vendia o livro didático, e o livro didático financiava o não didático, porque podia distribuir no Brasil inteiro, durante o restante do ano vendia livro não didático, então vendia livro de ficção. Bom, quando começou nos anos 90, 80, 90, começa daí, final dos 90, concentra. Mas em São Paulo, por exemplo, tanto o governo do PSDB quanto a prefeitura, quanto o PT do assumiu, e o Roberto vai saber se melhor que eu, tem a compra de livro didático, que não era na linha didática, o livro de literatura infantil. Sim. Comprando literatura, mas é literatura infantil financiando a outra literatura. Então, olha só, tem uma coisa que eu queria... O Brasil produz... Onde é que está que eu não enxergar? O Brasil produz anualmente cerca de 460 milhões de livros. Hoje, não é 10 anos atrás, hoje, 460 milhões de livros. São lançados cerca de 20 mil títulos anualmente, movimentando cerca de 5,3 bilhões de reais em faturamento. Bom, a indústria do livro no Brasil é uma coisa real, ela existe. Ela está quase toda ela voltada para a escola, né? Quase toda ela, porque é onde tem público leitor, né? Então, por quê? Porque é uma perspectiva utilitária e pragmática da leitura. Ok, é importante que tenha o livro dentro da escola. Nós estamos... só que isso acontece... Um dos reflexos é que a rede de livrarias que estava no Brasil inteiro, ela sofreu com isso, porque passou a concentrar e hoje nós temos então livrarias onde? 600 municípios, dos 5.500 municípios brasileiros. É muito pouco município que tem livraria. Então, mas isso é algo que um pouco decorre da própria dinâmica econômica. Não sei, entendeu? Por exemplo, eu já vi muita coisa do tipo, tem que estimular a criação de livrarias, tem que criar a isenção de IPTU, tem que criar... Bom, tudo isso pode ser criado. E, de fato, alguns municípios criam zonas especiais de interesse cultural. Nessas zonas especiais de interesse cultural, tu libera de impostos tais, inclusive as livrarias, por exemplo. Mas isso não tem sido suficiente. A concentração... Brasília tem muito pouca livraria. Eu sou de Porto Alegre, a gente tem muito sebo, por exemplo. Tem outro tipo de rede também. Mas também todas elas muito pressionadas, né? Então, assim, a questão hoje, a gente tem que sair do binarismo digital e analógico, né? Digitalógico, todo mundo é digital e analógico, não tem nada digital ou analógico, é tudo a mesma coisa. As pessoas, os jovens, todo mundo usa telefone, etc., para coisas reais, entendeu? Analógicas, não é uma coisa totalmente afastada uma da outra ou binária. Então, assim, há uma dinâmica econômica que, no meu entendimento, está super concentrando e concentra... Bom, a questão das livrarias, então, tem a ver com outros elementos também, que são os shoppings. Por que Brasília não tem uma W3 cheia de gente caminhando, como qualquer lugar do Brasil ou do mundo? Tem gente caminhando. Por que não tem gente caminhando? Não tem gente caminhando, não tem calçada. Não tem calçada, não tem livraria de calçada. Não tem livraria de calçada, não tem nada, tá entendendo? E já teve, a W3 teve. Compreende? Mas por que isso? Porque os shoppings concentraram. E o shopping concentra e leva lá para um canto, o cara pega o carro e vai lá na livraria cultura. Bom, é óbvio que isso vai ter um impacto para dentro do sistema, da redezinha de
de livrarias, né? Que deveria ter. Então, esse tipo de coisa. Não sei se eu contribuí, mas... Peraí. Então, o Jefferson vai fazer a última intervenção, e porque nós temos ainda o tempo do Daniel para poder fechar, e nós já estamos 10 minutos estourados. Não, é muito rápido. É o seguinte, existe a leitura solitária e a leitura solidária. A leitura solitária é a leitura dos livros, a leitura que praticamente a gente conhece como um tipo de relação com os livros, dentro da escola, etc. e tal. Bom, existe outro tipo de leitura que é a leitura solidária. A leitura solidária, inclusive, é anterior aos livros. Sempre existiu leitura solidária, a leitura ao redor do fogo, a leitura coletiva, etc. Bom, o que a internet fez? A internet explodiu a leitura solitária em várias leituras, não apenas a solitária, mas a leitura solidária também. E essa leitura que se faz em rede, para o bem e para o mal, mas ela também educa para o bem e para o mal, há uma educação do comum, há uma comunicação do comum, há inclusive comportamentos no Facebook. Eu sempre digo para a gurizada o seguinte: quem aqui já viu alguém passar vergonha no Facebook? Todo mundo já viu. Por quê? Porque o pessoal está lendo mal, mas eles estão lendo coletivamente e estão cada vez mais criando uma leitura solidária. É outro tipo de leitura também. Então a gente não tem que ficar mais numa coisa binária. Leitura é aquela que eu faço solitária e toda outra leitura não é relevante. É um outro tipo de leitura que tem suas vantagens e desvantagens. Para algumas coisas é bem importante, porque ela é coletiva. Para outras, ela não dá conta de um longo encadeamento lógico. Por exemplo, ela não dá conta de um longo encadeamento estético, mas ela dá conta de outros tipos de relações na sociedade complexa de hoje.